a flood. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Queremos meditar hoje na porção Mem do Salmo 119. Corresponde aos versículos 97 a 104. Ouçamos a palavra de Deus para extrairmos as lições dessa manhã. Como amo tua lei! Ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu que me instruis. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos, alcanço entendimento, pois rejeito toda vereda da falsidade. Hoje queremos meditar sobre a palavra que nos torna sábios, a palavra que me torna sábio. O salmista começa falando sobre o amor pela palavra de Deus. Esse amor aqui é algo muito profundo que o salmista coloca. É uma palavra que se relaciona ao amor verdadeiro. E ele diz, como amo a tua lei. E como é que é a expressão desse amor à lei de Deus? Porque há muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Mas dizer da boca para fora é muito simples. Calvino disse o seguinte, comentando esse versículo. Se alguém se vangloria de amar a lei de Deus, mas negligencia o seu estudo e aplica sua mente a outras coisas, tal pessoa revela a mais grosseira hipocrisia. O que a palavra de Deus mostra aqui? De que o amor que é dito pela lei de Deus tem que ter um objetivo muito claro. Como é que isso se expressa? Na meditação diária. Ela é a minha meditação o dia todo. Se você diz que ama a palavra de Deus, você não pode olhar para a palavra de Deus como um amuleto, como alguma coisa que você lê esporadicamente, como se fosse a caixinha de promessas onde você só busca palavras boas. O amor pela palavra de Deus nasce dessa meditação diária, desse confronto da palavra de Deus com a nossa vida. É isso que o salmista está dizendo. Como amo a tua lei? E como é que eu expresso esse amor à lei? Meditando na sua palavra. Todo dia. O dia todo. Entre os versos 98 e o verso 100, o salmista aqui coloca três coisas interessantes sobre essa palavra que o torna sábio. Essa palavra lhe torna mais sábio que os seus adversários, verso 98. Mais sábio do que os seus mestres, verso 99. E mais sábio do que os anciãos, verso 100. Os adversários, porque a questão dos adversários aí são dos inimigos, porque eles usam de astúcia para o mal, eles usam de artifícios humanos, de engano, e ele diz, eu sou mais sábio do que os meus inimigos. Por quê? Verso 98, pois o teu mandamento está sempre comigo. Quando a palavra de Deus está sempre conosco, aqueles que se levantam contra nós, usando da malignidade, da astúcia, do engano, eles sempre serão derrotados quando nós estivermos sempre com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus e amando a palavra de Deus. No verso 99 ele fala dos mestres, e aqui é interessante porque não é novidade, muitos alunos superam seus mestres. E aqui ele está mostrando essa proficiência, ou seja, ele cresceu no conhecimento a ponto de ultrapassar os seus mestres. Mas ele ultrapassou os seus mestres segundo a meditação de Deus. Por que ele superou os seus mestres? Porque ele é mais sábio que os seus mestres. Porque ele diz, porque os teus testemunhos são minha meditação. Cada vez mais que ele medita na palavra de Deus, ele vai superando aqueles que lhe ensinaram no início. E isso é muito interessante. Não há nada de errado quanto a isso. E no verso 100, ele diz que é mais sábio que os anciãos. Nós sabemos que os anciãos, a idade
era algo levado muito em conta pelos hebreus, né? E quanto mais velho, mais idoso, mais sábio a pessoa seria. Não é? Mas agora ele diz, eu sou mais sábio que os anciãos. Por quê? Porque eu tenho guardado os teus preceitos. Essas três coisas formam um conjunto, ou seja, por meio da rendição a Deus, e isso está claro quando ele fala do mandamento, dos testemunhos, dos preceitos, que ele sempre está com eles, que medita sempre, que guarda sempre, essa rendição a Deus que faz com que o nosso pensamento se sujeite à sabedoria de Deus. Então, quanto mais nos sujeitamos à palavra de Deus e quanto mais meditamos nas Sagradas Escrituras, mais o Senhor vai nos abençoando, vai nos dirigindo, vai nos orientando e nos tornando, com certeza, mais sábios. Quais são as ações práticas dessa sabedoria segundo Deus? Verso 101 mostra-nos a primeira coisa. É desviar-se do mau caminho. Ele coloca isso de forma muito clara. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Então aqui encontramos a ação prática, ou seja, desviar-se do mau caminho, e qual é o propósito? Obedecer a palavra de Deus. Se nós queremos obedecer a palavra de Deus, isso nos levará para um caminho diferente daquele caminho comum seguido por todos. Se você quer se desviar do caminho mau, não há como se desviar do caminho mau sem antes obedecer a palavra de Deus. As coisas estão interligadas. Não há como você sair do mau caminho sem obedecer a palavra. A segunda coisa prática aqui é a perseverança. E o propósito é ser instruído por Deus. Verso 102. Não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu quem me instrui. Veja, a perseverança é a marca da vida cristã. Um dos aspectos da salvação em Cristo é a perseverança. Todos os crentes em Jesus sofrem tentações, lutas, batalhas, setas inflamadas do maligno, forças que tentam nos tirar do caminho e muitas vezes nos derrubar. Mas a marca principal é a perseverança dos santos. E essa perseverança está ligada à instrução dada por Deus. O salmista diz, eu não me afasto, porque és tu que me instrui. Terceira ação prática, deleitar-se na palavra. Verso 103. E qual o propósito? Alimentar-se da Escritura. Ele compara a palavra de Deus aqui como o mel. As tuas palavras são doce ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. E aqui é muito interessante porque ele fala de algo, de um deleitar-se na presença de Deus, de um prazer na presença de Deus. E nós só sentimos esse prazer da palavra de Deus, essa palavra mais doce que o mel, quando nós nos alimentamos dessa Escritura e a nossa alma fica farta, cheia dessa presença gloriosa de Deus que vem por meio da sua palavra. E finalmente, a quarta ação prática da sabedoria é continuar crescendo. Verso 104. Por meio dos teus preceitos alcanço o entendimento, pois rejeito toda vereda da falsidade. O propósito é discernir tudo a partir da palavra. É a palavra de Deus que é o nosso parâmetro. É a palavra de Deus que é o nosso norte, nossa bússola, nossa regra de fé e prática. É ela que nos orienta a discernir o caminho da falsidade e o caminho da verdade. E nisso temos que continuar crescendo. Nós não podemos parar. Eu quero terminar essa meditação com uma frase de Calvino sobre esse texto em particular. Ele diz o seguinte: uma vida feliz se inicia inquestionavelmente quando um homem se esforça por livrar-se dos pecados. E como nos livramos dos pecados? Como nos livramos do mau caminho, do erro, da falsidade, do engano? Como é que nos tornamos sábios? Na palavra de Deus. Por isso, leia a palavra, medite a palavra, busque a palavra, peça a orientação de Deus. Valorize esse momento e você se afastará mais do pecado e com certeza terá uma vida mais feliz. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.